comigo no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, o capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler o versículo de número 13, versículo de número 14. Obrigado, irmão. Faz um favor. E depois nós vamos ler o versículo de número 27 a seguir. O versículo de número 13 e o 14 está escrito assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Lá no versículo 27, diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, no seu servo. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, eu li este texto das Sagradas Escrituras, porque esse texto ele nos conta parte da história do povo de Israel, ou seja, do povo hebreu. E quando eu leio a história do povo de Israel, eu fico encantado com a história do povo de Israel, porque na história do povo de Israel, eu vejo a mão poderosa de Deus agindo, salvando este povo. Deus aparece na história de Israel, não somente como um Deus que dá providência, um Deus da preservação, como um Deus que realmente ilumina e guia no deserto, mas Deus aparece na história de Israel como um Deus salvador, um Deus que salva. Talvez você não tenha experiência com Deus, uma experiência de salvação, mas eu quero que você entenda que Deus se revela através da história de uma nação, da história de um homem como Abraão, como Moisés e outros, como um Deus que tem o poder de salvar. A palavra do Senhor nos conta que Israel, esta nação foi praticamente formada no Egito. Foram para lá 75 pessoas, que era a família de Jacó, quando José fora enviado para o Egito pelos seus irmãos. E ali aquela família se multiplicou e se tornou um grande povo no Egito. Passaram-se alguns reis, depois que José, ele assumiu o trono ao lado de Faraó, e chegou alguns que não conheciam José e nem a sua história. E eles então levantaram para perseguir os hebreus ali no Egito, porque justamente eles temiam que eles se multiplicassem e viessem tomar o domínio de Faraó.
Faraó começou a os perseguir e aniquilar. O desejo dele era aniquilar o povo de Israel ali no Egito. Mas todas as pessoas que têm uma promessa de Deus, a circunstância pode ser adversa, os problemas podem ser difíceis, as dificuldades podem surgir, mas todos aqueles que recebem uma promessa de Deus e firma a sua fé neste Deus que lhe fez promessa, as dificuldades, a adversidade, as tribulações da vida, elas não são capazes de consumir uma pessoa que recebe a promessa de Deus e firma a sua fé nela. O povo de Israel recebera da parte de Deus uma promessa, e eles realmente creram na promessa do Senhor, que eles não iriam sucumbir na terra do Egito, mas Deus iria multiplicá-los, e no tempo certo, Deus ia visitar aquela nação, e ia tirá-los dali com mão forte e poderosa. José foi um homem que ele guardou esta promessa no seu coração. Felizes são aqueles que guardam as promessas de Deus no coração, ainda que as circunstâncias tendem a matar, mas elas permanecem vivas no coração de uma pessoa que crê em Deus, que mantém a sua fé fundamentada na revelação divina. Se você é uma pessoa que tem promessas de Deus, você deve crer nestas promessas, firmar a sua fé nas promessas divinas e saber que Deus é poderoso para fazê-las cumprir em sua vida. Não olhe para as circunstâncias adversas, não olhe para as dificuldades, não olhe para tudo aquilo que ainda que seja ao contrário, para que essas promessas se cumpram. Deus, Ele é poderoso para fazê-las cumprir em sua vida. José, quando já estava bem de idade, quando já estava na hora da sua morte, ele chamou algumas pessoas e disse: olha, eu vou morrer e os meus ossos vão ficar enterrados aqui, mas eu sei de uma coisa: vai chegar um tempo que Deus vai visitar o Egito e vai nos tirar daqui e levar para a terra de Canaã. Então eu quero que vocês façam um juramento comigo. Vocês vão tirar os meus ossos e vão colocar numa caixa, e quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos, porque eu vou ficar enterrado aqui, mas a minha esperança é de que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na vida do seu povo. Talvez parece loucura se uma família mudasse daqui hoje, fosse lá no cemitério e juntasse os restos mortais de alguém, colocasse numa caixa, num saco, e colocasse sobre o ombro e disse: vamos embora, eu vou levar os restos mortais de alguém. Sabe por quê? Porque esta pessoa um dia ele desceu à sepultura, mas a promessa de Deus não morreu com ele. A promessa mantém viva no coração daqueles que realmente creem e servem a Deus. José, ele morreu no Egito, mas a promessa continuou viva. Os anos foram se passando, até que chegou um dia, Deus fala para Moisés lá no deserto, para ele voltar, ir no Egito, porque Deus ia tirar com mão forte e poderosa. Deus começou a desafiar os egípcios, Deus começou a desafiar Faraó, porque ele era considerado como um Deus, o rio Nilo era considerado como um Deus, e Deus começou a desafiar enviando as 10 pragas sobre o Egito, e cada praga daquela desafiava um Deus. Pode ter tantos deuses, mas nenhum deles chega aos pés do meu Deus, do Deus do céu, do Deus Criador. Eu não sei se você conhece este Deus, eu não sei se você realmente tem experiência com este Deus. Se você ainda não tem, eu te convido esta noite a ter uma experiência com este Deus vivo e poderoso, um Deus que salva com mão forte e poderosa. Deus foi enviando as pragas, e quando chegou a 10ª praga, interessante que o irmão me perguntou sobre um versículo
que eu ia fazer menção dele na mensagem. Quando chegou na 10ª praga, Deus falou assim: Moisés, é hoje. As 9 pragas já foram enviadas e hoje vai ser a última praga. Vai ser a última praga que eu vou enviar sobre os egípcios. E você se prepara, porque hoje eu vou agir de uma maneira diferente. Deus sempre tem uma maneira de desafiar. Deus sempre tem uma maneira de agir. Deus sempre tem uma maneira de trabalhar. Deus sempre tem uma maneira de agir para te dar vitória. Deus sempre tem uma maneira. Deus tem maneiras diversas de operar. E aquele dia, Deus falou assim: esta noite eu vou desafiar Faraó. Porque para Faraó, seu filho também era um Deus. E Deus falou para Moisés: olha, você vai prepara os hebreus, passa o sangue nas vergas, nos umbrais das portas, porque meia-noite eu vou visitar o Egito. E quando eu visitar o Egito, eu quero te dizer uma coisa, Moisés, fique tranquilo. Coloque na tela para mim, Êxodo 11, versículo 6 e o versículo de número 7. Vai ser um momento sem igual na história de vocês. Isso vai ficar marcado na história. E aí, Deus está falando para Moisés antes do acontecimento. Porque a história de Israel não foi escrita apenas por Moisés, e nem por Faraó, e nem por outros historiadores. A história de Israel foi escrita por Deus. Muitas pessoas talvez já escreveram a sua história, mas ela ainda não foi escrita por Deus. Mas esta noite eu quero que você entenda: deixa Deus escrever uma nova história para a sua vida. E quando Deus escrever a nova história da sua vida, ela será uma história linda, será uma história gratificante, porque este Deus é um Deus poderoso. Deus disse para ele: haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Preste atenção: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Fique tranquilo, mas eu quero dizer uma coisa: eu vou colocar uma calma no coração de Israel. Versículo de número, vamos ver o versículo, nós lemos aí o versículo de número 7, 6, vamos no 7. Mas contra todos os filhos de Israel, contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Aí veja bem, em outras palavras, nesta hora, eu, o Deus que domino o céu e a terra, eu vou descer, calamachurianto, calamacai, e vou mandar uma calmaria, segurança. Você sabe por que Deus faz isto? Porque esse Deus é um Deus que salva com mão forte, com mão poderosa. Quantos que levante a sua mão e glorifica o nome dele nesta noite? Nenhum cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Eu faço diferença. Coisa boa é viver essa diferença, mas essa diferença é Deus quem faz. Eu quero te dizer que nesta noite Deus está pronto a fazer diferença na sua vida.
Deus quer fazer diferença na sua vida. Quantos aceitam Deus fazer diferença na sua vida? Deus vai fazer diferença entre você e o mundo. Deus vai fazer diferença entre você que serve, que crê, que dedica a Ele, e aqueles que não conhecem a Deus. Naquela noite houve um clamor, um gemido terrível. Mas Deus estava agindo, Deus estava trabalhando. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Quantos creem que Deus trabalha por você? Levante a sua mão, porque eu quero exercitar a sua fé. Eu quero despertar a sua fé com estas palavras. Creia que Deus trabalha por você. Acredite que Deus trabalha por você. Não importa as circunstâncias quais você esteja vivendo nela. O importante é você crer que Deus trabalha por você. Deus estava trabalhando em favor dos hebreus, e Deus estava na direção de tudo. Naquela noite eles apertaram o povo hebreu para eles saírem do Egito, e eles saíram. E quando eles estavam saindo, Deus falara para eles, você pode conferir comigo o que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 13, versículo de número 20 a seguir. Eles partiram de Sucote, uma região, e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E quando eles pararam na entrada do deserto, Deus falou assim: eu não deixo o meu povo sozinho, eu vou descer e eu vou estar com eles. Aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor tomou uma posição. Diz, o Senhor ia diante deles de dia, durante o dia estava ali numa coluna de nuvem, trazendo refrigério e sombra para eles. Deus ia, você já viu uma ave tão grande como a águia? Ela abre as suas asas e faz sombra. Deus, Ele disse: eu vou me transformar numa coluna de nuvem, e o sol não vai castigar o meu povo. Eu quero que você, educadamente, não é meu costume fazer isso quando eu estou pregando, mas pegue no braço de alguém e diz: Deus cuida de você. Você acredita no cuidado divino? Se você precisar de uma nuvem, na hora do sol castigante, que estiver queimando a sua cabeça, creia neste Deus. Eu sigo como uma nuvem, mas aquela mesma nuvem que os guiava pelo caminho, à noite, está escrito ali, ela se transformava numa coluna de fogo para os alumiar, para que eles caminhassem com segurança, com tranquilidade. Diga para quem está do seu lado: você não caminha sozinho. Você crê que Deus sai à sua frente, que Deus ilumina, que Deus dirige os seus passos, que Deus vai iluminando o seu caminho? Jogue a insegurança fora, lança fora o temor, a incerteza, porque Deus nesta noite, Calamachuriai, Ele sai à sua frente, Ele toma a direção da sua vida. Lança fora o temor e acredita na providência e nos cuidados de Deus. Deus cuida de ti, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Meus amados, e aí a palavra do Senhor nos diz: Deus, Ele é fiel. Quando eu chego no versículo de número 22,
Está escrito assim: nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Diga para Deus: Deus, fique comigo. Fique comigo, Deus. Eu quero a tua presença comigo. Você sabe que Ele está do seu lado aí? Você pode sentir Deus aí? Você pode sentir Deus? Você pode receber Deus esta noite? Você pode receber os cuidados divinos. Deus cuida de ti. Deus tem um cuidado especial. Ele cuida da sua vida. Creia nele, receba a graça dele, receba o poder dele. Canamachurianto calamacai. Deus se revela como aquele que tem um cuidado especial com a sua vida. Deus estava no comando, Ele estava indo numa direção, e eles estavam indo, Moisés estava indo em uma certa direção, mas Deus de repente é como se Ele falasse: Moisés, para. Prontamente Moisés parou, e Deus fala para Moisés, e disse: Moisés, volta. Eu não quero que você passe por esse caminho. Talvez Moisés poderia questionar com Deus e falar: Deus, esse é o caminho mais curto, vai cansar menos o povo, vai ser um caminho que vai ter menos desgaste. Porque quem não quer facilidade? Todos nós queremos facilidade para locomover, para resolver as coisas. Todos nós procuramos os meios mais fáceis. Mas eu entendo aqui que mesmo o modo mais fácil, o caminho mais fácil, não é o melhor para nós. Deus mandou Moisés voltar e ir por um outro caminho, acampar em Piairote, entre Migdol e o mar, em Baal-Zefon, em frente do mar. Deus volta, você vai para outro caminho. Prontamente Moisés não questionou Deus, ele estava pronto para receber a direção de Deus. Moisés estava pronto para obedecer a ordem de Deus. Todas as pessoas que estão prontas para receber a ordem de Deus, estão prontas para obedecer a Deus, elas são bem-sucedidas na sua vida. Há muitas pessoas que eles escolheram o seu próprio caminho, eles decidiram a sua própria maneira de se conduzir e deixaram Deus de fora. Mas esta noite eu quero que você aprenda: deixa Deus escolher os caminhos pelos quais você tem que passar. Deixa Deus escolher a maneira pela qual você tem que viver. Ele não erra. Se eles tivessem passado pelo caminho mais fácil, logo eles iam encontrarem a guerra. Eles iam voltar para o Egito. Eles iriam perder a promessa de Deus. Eles iam desistir. Muitas das vezes, as suas lutas, os momentos difíceis que você enfrenta, não é Deus te castigando, é Deus te preparando, é Deus te capacitando. Talvez você não entende, não aceita, questiona e pergunta para Deus: por que isso na minha vida? Por que eu estou passando? Por que o Senhor permitiu? O Senhor poderia ter me livrado, o Senhor poderia ter tirado isto, mas Deus, Ele permitiu na sua vida, porque Ele quer o seu crescimento espiritual. Ele quer que você seja uma pessoa experiente, Ele quer exercitar a sua fé, e Ele quer uma oportunidade de manifestar a glória dEle na sua vida. Deus tirou o povo por um caminho mais duro e mais difícil.
O que eu fico imaginando, que quando Moisés tirou o povo e saiu por um caminho e foi em direção ao mar, a notícia chegou no palácio e disseram: Moisés cometeu o maior erro da vida dele. Ele foi em direção ao mar. Eu quero que você entenda, às vezes tem pessoas que estão olhando para você, estão dizendo que você está cometendo o maior erro da sua vida, mas eu quero te dizer, quem está na direção da sua vida é Deus. Às vezes, aos olhos de alguém, você está fazendo a maior loucura da sua vida, mas não importa. Se isto é vontade de Deus, se isto é direção de Deus, você saiba que no final deste caminho vai ser glória, alegria, sucesso, prosperidade, porque é Deus que está na direção. Deixa Deus dirigir a sua vida. Aleluia. Às vezes tem pessoas que ficam angustiadas, ficam tristes, deprimidas, e às vezes chega até, como diz aí, chutar o pau da barraca, desistir de tudo. Mas eu quero te dizer esta noite, Deus, Ele ministra o seu coração. Tenha paciência nesta aflição, tenha fé, creia neste Deus. Este Deus é um Deus que te salva, é um Deus que manifesta a glória dele em seu favor. Foi justamente naquela hora, eles disseram: Moisés está perdido. Moisés foi pelo pior caminho que pode existir. Faraó, ele não sabia que Deus estava trabalhando por Moisés e o povo hebreu. Existem coisas que Deus faz. Escute o que eu vou te dizer aqui, e você guarda esse segredo só para você, não conta para mais ninguém. Existem coisas que Deus faz que só você entende. Não adianta você querer explicar, porque ninguém vai entender, porque é um mistério de Deus na sua vida. Existem coisas que Deus trabalha de uma maneira que só você entende, só você vê o agir e o trabalhar de Deus. Não adianta você explicar. Eu começo a observar nesse texto que todos os hebreus, eles viam uma nuvem cobrindo eles do sol castigante, menos Faraó e o exército dele. Durante a noite, todos os hebreus, eles viam uma coluna de fogo iluminando eles, menos Faraó e o exército de Deus. Você sabe por quê? Porque existe a ação divina que é só para você. As pessoas olham para você e não dá nada por você. O seu inimigo olha e diz: vou derrotar ele com facilidade, mas ele não vê o manto da glória de Deus que está sobre a sua vida. Você pode levantar a mão e glorificar esse Deus. Faraó não via nuvem durante o dia e não via coluna de fogo durante a noite, porque era mistério de Deus para o povo de Israel. Quantos creem que Deus tem um mistério na sua vida? Levante a sua mão e dá glória a Ele, irmão, dá glória a Ele. Se você não glorificar este Deus, você é muito ingrato. Você é servo de Deus, você é serva dele, você serve a Ele. Ele assinou um compromisso com você. Quando você aceitou Jesus, Ele te selou e diz: tu és minha, tu és meu. Eu tenho um compromisso contigo. Eu te guardo, eu te livro, eu te sustento, eu te protejo. A minha presença vai com você todos os dias,
até a consumação dos séculos. Quando crê que a presença de Deus está com você, diga: Deus, tu estás comigo e eu estou contigo. Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero o teu poder, eu creio na tua presença. Quantos creem na presença de Deus? Faraó preparou os seus carros, 600 carros escolhidos, preparados, com seus flecheiros, com soldados preparados, com arco, lança, flecha, e eles começaram a caminhar. E naquele momento, o povo hebreu estava diante do mar, e Faraó estava chegando, e eles viram Faraó e os carros chegando, e Deus deixou eles ir chegando, foi aproximando. Você já viveu aquele momento que você está sentindo a pressão da luta, que você está sentindo que o inimigo está prevalecendo, que você está sentindo que as suas forças já acabou, que o inimigo está querendo te dominar, mas é esta hora que Deus chega e Ele fala: até aqui você pode vir, mas nem mais um passo. Seu coração está pum, pum, batendo, disparado, a pressão arterial sobe e a alma começa a desmaiar, mas você vê a providência de Deus chegando. Deus chega e diz: agora é comigo. Quantos creem que Deus é poderoso para guerrear as suas guerras? Quantos creem que Deus é poderoso para pelejar as tuas pelejas? Creia neste Deus. Deus é poderoso para te salvar, Deus é poderoso para te livrar, Deus é poderoso para te dar a vitória que você precisa. A palavra do Senhor nos diz que chegou um momento que Israel estava apertado, atrás estava Faraó, o mar na frente deles, e eles não sabem o que fazer. Mas vocês sabem, tem hora que Deus, Ele trabalha de mecânico, tem hora que Deus trabalha de eletricista. Um dia eu em casa, deu um defeito na máquina, e eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro para consertar. E a mulher não aguenta lavar roupa na mão. Dá um jeito aqui, porque aqui é só o Senhor. E eu coloquei a mão naquela máquina e fiz uma oração. Ela ainda funcionou mais de um ano, para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu sei que Deus, irmão, quando é para consertar, Deus conserta. Mas se for para afrouxar as rodas do carro de Faraó, Deus desce e solta os parafusos. A palavra de Deus diz que quando Israel estava apertando, os egípcios estavam apertando o povo hebreu entre o mar, eles não tinham por onde fugir. Se você ler esta história, você vai ler que a Bíblia diz que os carros de Faraó passou a andar dificultosamente, as rodas se frouxaram. Eu imagino, imaginação minha, Deus mandou os anjos: desce lá e começa a afrouxar a roda dos carros dos soldados de Faraó. Vai afrouxando, porque eu não quero que eles destruam o meu povo. Eu vou dar a vitória, mas eu quero que eles entrem no mar. É lá no meio do mar que eu quero Faraó, é lá no meio do mar que eu quero o exército dele. Atrasou a viagem dele. Você não se preocupa, irmão. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho de uma irmã que Deus mandou ela em um determinado lugar, e quando ela estava indo, eu não sei o que aconteceu, que atrasou a viagem. E quando ela chegou no aeroporto, estava um alvoroço que o avião não saía de jeito nenhum. Então alguém dizia: vai chegar aqui uma pessoa, e quando ela não chegar, o avião não sobe. E acontecia uma coisa, acontecia outra.
E o avião não subiu enquanto ela não chegou. Ia lá e olhava e arrumava, nada. Ia lá e dava mais um, nada. Quando a irmã chegou, agora o avião vai subir. Chegou o último passageiro. Era a irmã. Ela tinha uma obra para fazer. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Eu não sei qual é a maneira que Deus vai trabalhar em seu favor nesta noite. Uma coisa eu sei, Ele trabalha. Ele trabalha. Quantos creem que Deus trabalha por você? Fique de pé, se coloque de pé. Mas eu quero que você creia neste Deus. Deus é poderoso para te salvar desta situação. Deus é poderoso para te livrar desta situação. Deus tem uma maneira de trabalhar por você. Eles pensaram: Israel está perdido, Moisés não sabe o que fazer. Mas era Deus que estava na direção de Moisés e do povo hebreu. Eles entraram, e quando eles entraram para o mar, Deus abriu o mar vermelho, e foi um paredão do lado direito e outro da esquerda, e Deus permitiu o faraó entrar. E quando o faraó entrou com o seu exército, o exército foi entrando, e quando eles estavam no meio do mar, Deus começou a fechar o mar daqui para lá, de forma que eles não poderiam voltar. Deus é inteligente, Deus sabe trabalhar. Não se preocupa, não. Deus sabe como te dar vitória nesta situação. A situação está complicada, é perplexa. Talvez você não sabe como sair da situação, como resolver, mas entrega a Deus esta situação, coloque na mão dele. Deus é poderoso para resolver. Saiba, você não tem que saber a maneira que Deus vai fazer, como ele vai fazer, com que ele vai fazer. O importante é Deus fazer. O importante é você crer na vitória e na maneira que Deus vai agir. É só ele que sabe. O do exército entrou. Israel estava saindo já do outro lado. Deus deu ordem para o mar começar a se fechar. Ele foi se fechando, foi se fechando, ele foi se fechando. E quando o exército egípcio viu que o mar estava se fechando, eles quiseram voltar, mas quando eles foram para voltar, as águas foram ao encontro deles. Israel saiu do outro lado, e à medida que eles iam caminhando, as águas iam se fechando atrás deles. Pereceu os egípcios, pereceu o exército de Faraó. Eu quero te dizer que aquela noite passou-se, era bem de manhã, foi de manhã. A noite foi uma noite tensa, uma noite de aflição, uma noite de amargura. Mas é o que a palavra de Deus nos afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai nascer alegria no seu coração, porque Deus vai agir para te salvar. Deus vai agir para te livrar. E alamachurianto calamacai. Eu quero orar por você. Você que crê na salvação de Deus, você que crê no livramento de Deus, se você que crê no agir de Deus, Deus nesta noite, Ele fala ao seu coração. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que tem poder. Não te preocupe com esta situação. Entregue a Deus. Deus vai agir por você. Mas eu quero nesta noite te dizer algo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero finalizar esta palavra e orar por você. E quero fazer uma pergunta, e só você pode responder: onde Deus está na sua vida? Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar a vencer esta luta. Eu quero te ajudar a vencer esta guerra.
Eu quero te ajudar a vencer esta peleja. Deus peleja por você. Deus batalha por você. Descanse nele e creia nele. Assim como ele salvou Israel no Mar Vermelho e salvou do exército dos egípcios, ele te salva desta aflição, desta dor. Ele te salva desta situação. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus manifestar na sua vida. Deixa Deus te encher da sua glória. Deixa Deus encher do seu poder. Saia no seu lugar. Eu quero orar com você nesta noite. Você que está aqui embaixo na galeria, você que precisa de força, você que precisa de graça, venha, eu quero orar contigo nesta noite. Pode sair do seu lugar. Quem sabe você está enfrentando o faraó. Quem sabe você está enfrentando os egípcios como Israel enfrentou. Mas esta noite é noite deles perecer no Mar Vermelho. Nesta noite é noite de Deus afogá-los. Esta noite é noite de Deus te dar vitória. Esta noite é noite de você experimentar a salvação de Deus. Esta noite é noite de você experimentar o agir de Deus. Deus vai agir em seu favor. Pode aproximar. Chegue mais aqui. O ministério da igreja vai me ajudar a orar por você. Você precisa de um renovo, você precisa de graça, você precisa de força, você precisa de uma vitória. Você precisa vencer Faraó. Faraó quer te derrotar. Faraó quer te destruir. Faraó quer destruir o seu lar, a sua família. Faraó quer destruir a alegria da sua alma. Faraó quer destruir a sua fé. Mas esta noite Deus vai desbaratar com Faraó, e você vai glorificar o nome do Senhor. Me ajuda, obreiros. Me ajuda, obreiros. Me ajude aí, obreiros. Ore com estes irmãos. Eles vieram aqui porque eles creem no poder de Deus. Eles creem na ajuda divina. Deus vai te ajudar. Receba a ajuda de Deus. Deus está posicionando ao seu lado. Deus está te renovando. Em nome de Jesus, receba esta graça, receba esta vitória. Está sendo ministrada agora. Em nome de Jesus, seja abençoado agora. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seus inimigos estão caindo por terra. Eles estão sendo desbaratados nesta noite. A salvação está chegando para a sua vida agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba a graça de Deus, receba a força agora, receba a vitória que vem do Calvário, receba a vitória que vem de Deus para você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados agora, no poder do nome de Jesus. Você que veio à frente, que está doente, enfermo, sejam curados agora. Que o poder de Deus toque em ti, te cure agora. Seja curado agora, seja revigorado agora. Que a sua alma seja revigorada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebam a graça restauradora agora, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto os obreiros vai orando, eu quero perguntar aqui se tem uma pessoa que o Espírito Santo tocou em seu coração e você vai confessar Jesus como seu Salvador. Quem sabe você está parado, afastou dos caminhos do Senhor, ou quem sabe você nunca foi crente, mas esta noite é noite de você confessar Jesus. Tem uma pessoa, você vai abrir o coração para Deus e vai dizer: Deus, eu te recebo na minha vida agora. Tem uma pessoa, eu quero te conhecer, levante a sua mão, eu quero orar por você, quero te apresentar a Deus. Deus te chama agora. Deus te chama e Ele quer te abençoar. Tem uma pessoa para Jesus? Tem uma pessoa, eu quero orar por você. Não tem? Deus os abençoe. Que Deus abençoe.
nós vamos encerrar o nosso culto. Meus irmãos, eu quero agradecer todos os visitantes que vieram participar do nosso culto. Esta casa é de vocês. Vocês estão na casa do vosso Pai, no meio dos vossos irmãos. A vossa presença nos alegra e alegra muito mais o céu. Volte